Olá a todos, eu estou aqui hoje para vos apresentar uma receita de pastelaria vegan baseada nos maravilhosos produtos da Bonduelle. Vou utilizar batata doce e romanesco. Vou fazer uma receita muito simples, mas que ficaria super bem num restaurante para vocês poderem servir aos vossos clientes. Portanto, vocês estão aqui a aprender e quero que aprendam esta nova vertente da pastelaria que está cada vez mais em voga. Basicamente, o meu nome é Sara Soares, eu sou formadora de pastelaria e sou também chefe de pastelaria. Comecei este percurso na pastelaria vegan há cerca de um ano atrás e tenho bastante interesse nessa área porque acho que cada vez mais temos que criar uma pastelaria inclusiva. Aqui convosco eu quero criar receitas simples, mas que consigam adaptar também ao vosso gosto e à vossa maneira. Vou começar então por fazer aqui o meu creme de batata doce e depois vou parar um bocadinho, explicar-vos um bocadinho os princípios da pastelaria vegan e continuamos a partir daí. Então, para o meu creme eu vou precisar de 350 gramas de batata doce, ok? 1 litro de água, um pau de canela, temos aqui, vou já colocar aqui no tacho, vou já colocar a água também. Basicamente, esta parte vai ser só para dar a cozedura. Nós, na verdade, não vamos utilizar esta água nem a canela no creme em si, apenas estamos a aromatizar o creme. Ok? Portanto, colocamos aqui. Aqui temos a batata doce, que já está assim, já vem assim da Bonduelle partidinha, o que é super prático. Portanto, colocamos. São 350 gramas de batata doce, ok? 1 litro de água, um pau de canela, só para recapitular. Depois de estar cozida, nós vamos deixá-la escorrer muito bem, e muito bem é mesmo perto de 1 hora só a escorrer e evaporar toda a umidade. Isto porque a batata doce é muito rica em vitaminas, em sais minerais, também muito rica em proteína e amidos. Esses mesmos amidos necessitam de uma evaporação da água para fazerem a sua ação, para ficarem cremosos, está bem? Senão vai sempre ficar um creme um pouco aguado e não é o que nós pretendemos. Portanto, esta cozedura leva cerca de 20 minutos, mais ou menos, ela tem que estar mesmo muito macia. Depois de cozer, coamos e depois de coar, preparamos então o restante creme, está bem? Depois desse tal tempo em que ela tem que ficar a secar e evaporar todo o amido. O creme é feito então com o resultado desta cozedura com o puré, ao qual adicionamos aqui xarope de ácer, ok? Basicamente nós vamos ter uma proporção de 350 gramas de batata e vamos juntar 60 gramas de xarope. Eu não gosto de sobremesas demasiado doces, acho que é a proporção ideal, mais que isso já fica um bocadinho enjoativo. Portanto, eu tenho aqui deste lado o puré já finalizado, ok? Como veem, como a batata teve realmente tempo suficiente para escorrer, para retirar toda a umidade, ela fica super cremosa. Atenção, isto não leva nada mais do que batata e xarope de ácer. E fica aqui com uma textura incrível, parece que levou uma série de ingredientes, mas não, muito simples, está bem? Basicamente o que é que eu fiz? Depois de retirar a batata, dela ter escorrido, de ter saído toda a umidade para poder então concentrar os amidos, aqui eu coloquei o xarope com a batata ainda em pedacinhos e triturei tudo com a varinha mágica. Depois de triturar com a varinha mágica, passei num peneiro, ok? O resultado é mesmo muito suave e muito cremoso e é exatamente assim que vai já para dentro do saco pasteleiro. Portanto, esta primeira parte da receita, mais simples, é impossível. Sara, como é que surgiu essa tua vontade de querer aprender mais sobre a pastelaria vegan? Como é que... Então, basicamente eu estava a trabalhar num hotel e nesse hotel eu era responsável pela pastelaria de vários restaurantes, nomeadamente 2 restaurantes com estrela Michelin. E nesses restaurantes com estrela Michelin, especialmente, surgiam muitas pessoas que, embora não fosse por restrição alimentar, era por, digamos assim, opção. E gostavam de pastelaria vegan, gostavam de experimentar, pediam muito sobremesas sem lactose
E eu depois comecei então efetivamente a perceber que havia aí um nicho, havia aí uma necessidade e comecei a criar sobremesas sem lactose e também logo sem glúten, ou seja, para tentar, digamos assim, resolver vários problemas de uma vez só. Portanto, sem lactose, sem glúten e vegan. Aos poucos fui conseguindo retirar determinados ingredientes e criar as sobremesas de forma a que fosse possível ter essas características todas e ser um tipo de pastelaria que eu considero inclusiva, não é? Que eu considero que abarca toda a gente, não tem que ser vegan para comer os meus doces, ok? Pode ser qualquer pessoa porque vão gostar de certeza. E então, a partir dessa altura, comecei realmente a ter apetência por esse tipo de pastelaria, mas a verdade é que não tinha, se calhar, toda a liberdade que necessitava para o fazer. Portanto, decidi mudar um bocadinho a minha carreira, sair do sítio onde estava, procurar formar-me, procurar aprender e fui tirar uma formação com o chefe Tony Rodrigues, em Barcelona, que é para mim o grande mentor nesta área de pastelaria vegan. E a partir daí então tenho desenvolvido os meus próprios produtos, tenho feito os meus testes, tenho experimentado muita coisa. Já dei 2 formações de pastelaria vegan profissional, que correram muito bem, foram um sucesso e espero agora vir a dar a terceira no próximo ano. E portanto foi assim que tudo começou, foi assim que as coisas também se desenvolveram e estou muito contente com esta opção. Aqui então já temos o nosso creme feito, não é? Portanto, vamos passar aqui para a segunda preparação, que como eu vos disse, a sobremesa ia ser com batata doce e romanesco, ok? Romanesco é aqui esta couve, com este aspecto assim muito engraçado, está bem? A Bonduelle tem este produto congelado e é super prático de utilizar, porque nós na verdade vamos retirar assim, vamos fazer pequenos floretes de um florete maior, ok? Vamos quase utilizar isto e a minha inspiração foi aqui um bocadinho natalícia, vamos utilizar isto quase a parecer uma árvorezinha de Natal. Portanto, eu quero, antes de colocar ao lume, quero já fazer essa preparação dos floretes, está bem? E isto convém fazer com o romanesco semi-congelado, porque ajuda a que o corte seja mais limpo. Se ele já estiver muito descongelado, é mais difícil. Portanto, eu aqui vou cortar, basicamente, os floretes pequeninos e depois vou arranjá-los. Vocês precisam de ter mais ou menos... para o empratamento precisam de ter uns 5, 6 por aí, mas arranjem mais, porque pode haver aqui algum que se desfaça um bocadinho, portanto convém arranjarem um pouco a mais. E aliás, podem sempre fazer também para várias sobremesas, não só uma, não é? Claro. Então, aqui o romanesco é extremamente interessante, porque ele, de forma natural, tem assim um sabor um bocadinho a noz. Mas nós conseguimos dar a volta a esse sabor utilizando caldas, utilizando o que quisermos. Eu, por acaso, não quero disfarçar de todo o sabor, vou fazer uma calda simples, apenas com açúcar. Eu quero mesmo que ele fique com o sabor puro, digamos assim, do romanesco. E é um produto que devíamos realmente começar a usar mais, porque é extremamente rico em antioxidantes, em vitaminas, e tem também a propriedade de neutralizar os ácidos do nosso estômago, portanto é muito benéfico para nós. Eu acho que a pastelaria tem que ser muito mais do que só açúcares e só coisas que fazem mal, ok? Podemos também começar a pensar em pastelaria numa vertente um bocadinho mais saudável. E olha, Sara, quais são os principais desafios desta pastelaria vegan? Então, eu acho que os principais desafios desta pastelaria vegan, sem dúvida, são a substituição dos ingredientes. Há muita dificuldade em compreender como é que se substitui, especialmente os ovos, ok? Claro que também temos que falar em substituição de laticínios, mas os laticínios, felizmente, já estão um bocadinho mais fáceis, digamos, de aceder, não é? Já temos as bebidas vegetais, já conseguimos nós próprios fazer as nossas bebidas vegetais, se for esse o caso. Portanto, é um bocadinho mais simples. Os ovos é aqui, digamos assim, o calcanhar daqueles da pastelaria vegan. Mas claro que podemos dar sempre a volta a isso. Eu vou, nesta apresentação, vou-vos mostrar um bolo. Não o vou fazer aqui, mas vou-vos dizer a receita, explicar como é que fiz. E, obviamente, não tem ovos. Portanto, é possível e não é difícil, ok? É preciso saber compreender os ingredientes. Então, eu acho que já tenho aqui pedacinhos suficientes de romanesco.
Ok. Porquê é que dizes que esta pastelaria é inclusiva? Eu gosto de dizer que a pastelaria vegan é inclusiva porque eu não destino a pastelaria vegan só a pessoas que são vegan. Eu acho que a pastelaria vegan deve ser consumida por qualquer pessoa, seja ela vegan ou não, e porque normalmente, pelo menos na parte que me toca e naquilo que eu faço, eu tento também que seja vegan e que tenha outro tipo de ingredientes ou outro tipo de preparações que seja realmente mais benéfica para as pessoas. Portanto, sempre que possível não coloco ingredientes com glúten, ou dou alternativas caso coloque, que é o caso da sobremesa de hoje, vai ter glúten, mas eu vou dar uma alternativa. Portanto, acho que é daí que o nome faz sentido para mim, é inclusiva, porque no fundo aqui toda a gente é bem-vinda e toda a gente pode consumir esta pastelaria e tenho a certeza que toda a gente vai gostar depois de provar. Ok, então eu vou colocar aqui neste tachinho, para fazer aqui a finalização do romanesco, vou só colocar ao lume um bocadinho de água e açúcar, porque eu quero fazer uma calda, ok? Aqui, obviamente, o que interessa, no fundo, é que a calda em si esteja equilibrada. Não interessa a proporção que colocam total. Interessa que, se eu tenho 100 gramas de água ou 100 mililitros, vou ter 100 de açúcar, está bem? Se tiver 200 de água, vou ter 200 de açúcar. A proporção da calda é que nos interessa, não a quantidade propriamente que colocam aqui. Isso vai depender muito do vosso equipamento e se tem um tachinho maior ou mais pequeno, ok? Portanto, eu aqui vou optar por fazer, devido ao tamanho do tacho, vou optar por fazer 300 mililitros de água, ok? E tenho aqui açúcar branco, vou também colocar 300. Eu vou optar por açúcar branco porque esta calda não vai ser consumida, tá bem? Normalmente, quando eu utilizo açúcares nas minhas sobremesas, eu tento optar por açúcares um bocadinho mais interessantes do que o açúcar branco, seja nutricionalmente, seja a nível de sabor. Neste caso, a calda basicamente vai ser só para confeccionar aqui o romanesco, tá bem? Aquilo que eu estou a fazer, no fundo, é uma espécie de confitar o romanesco, mas neste caso em calda de açúcar. Portanto, eu quero que a calda aqui atinja ponto de ebulição, ou seja, 100 graus. Depois de atingir os 100 graus, não se preocupem, não precisamos de termómetro, deixamos passar cerca de 1 minuto, ok? Eu sei que ao passar esse 1 minuto, e aqui estando com o lume médio, ok? Sei que ao passar esse 1 minuto ela já vai estar muito perto dos 102, 103. Portanto, é o ponto certo para nós fazermos aqui esta confecção. Não quero muito mais forte do que isso, porque como veem isto é extremamente delicado, ok? São pedacinhos muito pequeninos e então temos que ter também aqui algum cuidado com as temperaturas. Portanto, ferver, contar mais ou menos 1 minuto, colocar o romanesco, desligar imediatamente do lume. Isso é muito importante também para o romanesco não começar a ficar castanho, não escurecer e manter esta cor lindíssima que ele tem, ok? Depois então, deixar durante algum tempo, e algum tempo convém que seja pelo menos uns 15 minutinhos dentro da calda, para ele ficar realmente bem confitado, tá? E depois então retirar e colocar a escorrer um bocadinho de papel e colocar na nossa sobremesa depois para finalizar, tá bem? Portanto, ela já está aqui quase a ferver. E assim que entrar em ebulição, já sabem, contar mais ou menos 1 minutinho, colocar o romanesco, desligar do lume e deixar, está bem? Tu acreditas que este tipo de pastelaria pode ser o futuro? Portanto, nós já tínhamos falado sobre isto, até a nível de tendências vegetais, não é? Tu acreditas que essa utilização dos vegetais e a redução do açúcar nas sobremesas pode vir a ser o futuro da pastelaria? Eu acredito que há um grande espaço para trabalharmos mais e melhor, ou seja, eu acredito que conseguimos reduzir sim algum açúcar nas sobremesas, conseguimos trabalhar com mais vegetais, com mais fruta, mais produtos naturais, menos gorduras, menos açúcares processados. Agora, não podemos também ser radicais, ok? E o que é que isto significa de não poder ser radical?
eu não vou pegar em pastelaria tradicional portuguesa e tirar-lhe o açúcar, porque vai deixar de ser pastelaria tradicional portuguesa, está bem? Portanto, eu acho que há realmente possibilidade para o fazer quando estamos a criar algo novo ou quando estamos a adaptar uma coisa que seja passível de adaptação. Agora, acho que com certos produtos também temos que compreender que o açúcar tem a sua função e o açúcar tem muita importância, nomeadamente nessas receitas mais tradicionais que são só à base de ovo e açúcar, não é? Se um dos ingredientes for retirado, como é óbvio, vai ter um efeito na receita. Eu peço desculpa, só para finalizar aqui. Mas acho realmente que é possível sim, é possível de melhorar, é possível fazer as coisas de forma diferente. Temos de ter também um bocadinho de abertura de espírito para isso é extremamente importante. E ter vontade de fazer essa mudança, porque sinto que ainda há muito pouca vontade de fazer essa mudança, basicamente. Nem nos mais jovens? Nos mais jovens sim, nos mais jovens sim, porque eu acho que são também os mais curiosos, querem aprender, querem fazer diferente, têm vontade de experimentar coisas diferentes e coisas novas. Agora sinto que quem já trabalha, quem já está na área, sim, especialmente quem já está na área, se calhar já há mais de 10 anos, já é um bocadinho difícil de mudar mentalidades e torna-se um pouco ingrato, às vezes, tentar explicar ou tentar fazer ver que as coisas podem ser um bocadinho diferentes. Mas eu acho que isso acontece com qualquer pessoa que, no fundo, está a tentar inovar ou está a tentar fazer algo que ainda não foi feito, de certa forma. Isso acontece sempre a haver resistência, não é? Porque as pessoas estão muito habituadas às suas maneiras, aos seus modos, àquilo que sempre foi assim. E, portanto, mudar o chip, como se costuma dizer, às vezes é um bocadinho difícil. Aqui, pegando agora também um pouco nesse assunto, eu também gostava de aproveitar, como isto aqui tem que ficar a repousar algum tempo, de fazer uma breve, digamos assim, introdução à pastelaria vegan, porque, como eu estava a dizer há pouco, respondendo à questão da Catarina, é muito importante percebermos que na pastelaria vegan é necessário fazer substituições, como é óbvio, não é? Portanto, a mais importante de se fazer, nomeadamente a nível de pastelaria e de produção de bolos e de cremes, tudo isso, é a dos ovos, porque também é mais difícil. Aqui, em relação aos ovos, eu gostava de fazer alguns apontamentos. Portanto, quando nós pensamos no ovo, temos que pensar nas funções que o ovo tem na receita. Imaginando, por exemplo, um bolo, ok? O bolo é feito com ovos, porquê? Porque os ovos dão volume, não é? Nomeadamente a clara expande, cria uma rede proteica, nessa rede proteica tem também inseridas moléculas de água, portanto ela vai expandir, vai causar crescimento no próprio bolo, e a água que também contém vai ser expelida em forma de vapor de ar e vai obrigar, digamos assim, a massa do bolo a inchar e a crescer, ok? Depois, como a proteína coagula, ou seja, cose, ela incha e fixa, está bem? Por causa da ação do calor do bolo que está no forno. Isto em relação à clara. Em relação à gema, ela é extremamente importante porque a gema tem a parte da gordura que precisamos também, e tem um ingrediente essencial, ou melhor, tem um componente essencial que é a lecitina. Portanto, a gema atua também como emulsionante natural. Por isso, tudo o que são cremes, quando colocamos gemas, ficam com uma textura muito cremosa, muito untuosa, e é devido a isso mesmo, à percentagem de gordura que a gema tem e ao facto de ter um emulsionante natural que é a lecitina. Portanto, aqui estamos a compreender mais ou menos como é que funciona o ovo num bolo e num creme, não é? O ovo funciona como um agente de coagulação, ou seja, cose, funciona como um agente expansor, ou seja, ganha volume e faz com que o bolo, neste caso, que é o que nos interessa, cresça, está bem? Tem também a função de agente emulsionante, e isto em cremes é muito importante, porque faz com que os cremes fiquem sedosos, cremosos, untuosos e muito agradáveis no palato. E depois tem também, obviamente, outras funções um bocadinho mais secundárias, na minha opinião, que é a função da cor, não é? Pela gema, e a função do sabor. Eu, como pessoalmente não gosto do sabor de ovos, essa função não é para mim uma função, mas de facto deve ser também contabilizada, porque é importante para quem aprecia esse tipo de função. Em pastelaria vegan, então, como é que nós vamos resolver isto tudo? Nós resolvemos isto tudo de uma forma simples, consoante a preparação que estamos a fazer. Eu agora, como estou a falar aqui da substituição dos ovos, já vos posso mostrar aqui o bolinho,
ok? E vou colocá-lo aqui para cortar, está bem? Este bolo, como é óbvio, é vegan, não leva ovos nenhuns, portanto, aqui o que é que eu coloquei para ser possível fazer essa substituição? Eu, no fundo, não coloquei só um ingrediente, eu coloquei uma série de ingredientes que me permitem ter as ações do ovo. Portanto, aqui neste bolo eu adicionei 100 gramas de iogurte de soja natural, ou seja, não açucarado, está bem? Adicionei 25 ml de bebida de soja também não açucarada, 15 ml de sumo de limão galego, isto pelo sabor em si que gosto muito, a raspa desse mesmo limão, e depois 10 ml de óleo. E isto são os nossos ingredientes líquidos, ok? Os nossos ingredientes úmidos, digamos assim. Esta mistura, toda ela tem as suas funções. Isto porque a soja tem proteína, portanto vai nos ajudar neste sentido. Tem a parte do óleo que faz a parte da gordura e ajuda também a criar essa sensação, digamos assim, que a gema dá. E depois os ingredientes secos vão fazer o resto. Vou ter aqui 150 gramas de farinha tipo 55. Vou ter também 3 gramas de fermento biológico. E aqui o fermento é que vai atuar como agente expansor, vai dar o volume que nós precisamos, ok? Vou ter 75 gramas de açúcar amarelo e vou ter aqui uma pitadinha de sal, cerca de 1 grama, para puxar ainda mais o sabor. Portanto, todo este conjunto de ingredientes é que nos vai permitir ter esta mistura e vai nos permitir equilibrar esta receita. E eu agora vou cortar aqui um pouco para o nosso empratamento, ok? Ok? E como conseguem ver, ele está extremamente fofinho, é muito maleável, está bem? O bolo vegan não é um bolo rijo e sem graça, pode ser uma coisa mesmo muito interessante se for bem feita. Portanto, aqui nós conseguimos dosear do tamanho que pretendemos. Eu, como estou a fazer uma sobremesa empratada, não quero que ele esteja muito grande, ok? Assim está suficiente. Ele coze a 175 graus num tabuleiro baixinho, não é? Como veem, ele é baixinho. Num tabuleiro baixinho e de cerca de 20 centímetros, 20 por 20 mais ou menos, 12 a 14 minutos, 175 graus. Portanto, eu vou já começar aqui com o empratamento, enquanto ali o nosso romanesco está ainda na calda. Eu vou começar por fazer aqui um ponto de creme, ok? Isto é o nosso creme de batata com o xarope de ácer. Vou passar assim a espátula só para fazer aqui um efeito, está bem? Aqui, nesta zona, vou colocar o meu bolo e agora vou prosseguir então com um pouco mais de creme. Eu vou fazer aqui uns efeitos um bocadinho maiores e outros um bocadinho mais pequenos e já vão perceber o porquê. Okay. Nestes efeitos aqui um bocadinho maiores, eu vou utilizar aqui um pequeno truque que eu gosto e que acho que fica extremamente interessante nas sobremesas, que é passar uma colher parisiense, ok? E tentar que fique com uma espécie de um buraquinho, conseguem ver? É muito simples e fica muito giro. E é aqui neste buraquinho que eu vou colocar depois um pouco mais de maple syrup para finalizar com um pouco de brilho, digamos assim, a nossa sobremesa. Portanto, nós temos aqui, no fundo, dois componentes. Temos o bolo e temos o creme. Aqui o nosso romanesco, eu vou retirar alguns floretes. Precisava só de ir ali buscar papel, que eles têm que escorrer. Ok. Como veem, a calda em excesso não vai ser consumida porque eles estão a ser retirados da calda e ainda estão a ser escorridos, portanto não é de todo uma preocupação aqui o uso do açúcar branco, nem a quantidade que usamos, porque no fundo é residual aquilo que vai ficar no romanesco, está bem? Não vai ser uma quantidade muito relevante. Okay.
Pronto, eu acho que já tirei suficiente, também não vou tirar mais do que isto. Okay. E vou trazer para aqui para colocar na nossa sobremesa. Portanto, como eu vos tinha dito, eu acho que isto faz lembrar um bocadinho árvorezinhas de Natal. Eu acho muito engraçado. Portanto, eu vou utilizar aqui para dar o sabor que eu pretendo e também, obviamente, o aspecto visual, não é? A pastelaria é muito visual, como vocês todos sabem. É muito importante aqui termos algum equilíbrio e também termos a parte, digamos assim, da estética. Ok. Ok. Portanto, aqui temos sabores que, obviamente, conjugam bastante bem entre si, mas que também criam aqui alguns contrastes, digamos assim. Porquê? Porque temos o romanesco com aquele sabor mais a noz, não é? Temos a batata doce com o sabor doce e com o sabor mais perfumado pelo xarope de ácer. E temos aqui o bolo que tem a acidez do limão galego, portanto é muito interessante esta conjugação de sabores. E depois temos também a parte da conjugação das texturas, não é? O cremoso com o bolo, com o ligeiramente crocante ainda do romanesco, que ele não perde essa característica. E agora vamos aqui enfeitar com umas pétalazinhas de tagete, que é uma flor extremamente aromática e que é muito agradável. Okay? Vou só fazer uma coisa primeiro. Já percebi que é necessário. Então, como estava a dizer, vou colocar aqui umas pétalazinhas de tagete, ok? De forma assim aleatória, não se preocupem muito onde é que elas caem, vão ficar bonitas de certeza. E vou colocar também alguns alíçons, que são aquelas branquinhas que ali estão. Isto também é uma coisa que me interessa bastante, a parte das flores na pastelaria, ou seja, vegetais, frutas, flores, tudo isso. Acho muito interessante e realmente dá uma riqueza ao prato incrível. Portanto, vamos colocar aqui assim uns tufinhos bonitos. Okay. Não muito grandes, está bem? Senão vai perder aqui um bocadinho a delicadeza da sobremesa. Eu até vou trocar por este aqui e este mais pequenino aqui. E agora então, nós temos a nossa sobremesa praticamente finalizada. Vou só necessitar de colocar aqui o xarope de ácer. Por isso é que eu fiz aqui estes furinhos, digamos assim. Vou colocar então um pouco de xarope em cada um deles e vamos ter a nossa sobremesa pronta, com obviamente uma inspiração nos vegetais, na pastelaria vegetal e em todos os produtos que eu acho que são interessantes para esta altura do ano também. E aqui tem, então, a nossa sobremesa de batata doce e romanesco, toda ela de origem vegetal. Obrigada.